Fala, meu futuro paciente, tudo jóia com você? Aqui, Dr. Daniel Botelho. Mais ou menos 10 anos da minha vida que eu dedico a rodar o mundo atrás das melhores técnicas, tecnologias de contorno corporal. E eu quero explicar um pouco para você como foi essa trajetória, como eu enxergo a cirurgia plástica hoje e como de fato eu acho que esse canal deve e vai te ajudar a entender um pouco mais, a se organizar, se planejar e poder realizar a sua cirurgia na melhor condição, ou pelo menos você tendo maior condições de decidir exatamente aquilo que você quer. Então você que está planejando fazer a sua cirurgia, quer entender um pouco mais sobre o contexto da cirurgia plástica hoje, eu acho fundamental você assistir esse vídeo, você assistir esse canal. Então, antes da gente começar, clica no sininho para você sempre receber as notificações desse canal. Clica para curtir, comentar, escreve aqui abaixo se você já realizou a sua cirurgia, se você está planejando realizar e qual cirurgia você gostaria de realizar, que tipo de informação você considera mais importante antes da sua cirurgia ou antes da sua tomada de decisão. Então, aqui Dr. Daniel Botelho, sou um cirurgião plástico já há um bom tempo da minha vida e é nesse vídeo que eu vou explicar para você um pouco da minha trajetória e como eu vejo a cirurgia plástica hoje e aquilo que eu considero mais importante antes de você escolher fazer a tua cirurgia. Roda a vinheta! Queridos, vamos lá. Deixa eu explicar um negócio para vocês. A cirurgia plástica nos últimos 5 anos, 6 anos, sofreu assim uma reviravolta gigantesca do ponto de vista técnico. Gigantesca mesmo, no Brasil, tá? Principalmente. E eu vou explicar para vocês o contexto disso e, de certa forma, como eu também me considero indiretamente e diretamente, às vezes até responsável por um pouco dessa transformação que aconteceu na cirurgia plástica brasileira nos últimos 5, 6 anos. Deixa eu explicar para vocês. Na minha formação, eu já tenho 10 anos de cirurgia plástica, tá? Na minha formação, sempre vinha se dizendo, ali para os residentes formandos, que a cirurgia plástica tinha chegado no seu ápice técnico, que é aquilo que o professor Pitangui trouxe, que aquilo era que a gente tinha conseguido desenvolver a cirurgia plástica basicamente ao seu ápice técnico, ao seu melhor. E que a gente tinha basicamente todas as respostas, digamos assim, aquilo que a cirurgia plástica poderia chegar ou oferecer e que era aquilo, não tinha mais para onde correr. Isso foi o que nos foi vendido enquanto cirurgiões em formação. E óbvio, quando a gente começou a nossa vida, a gente se deparou com uma série de dificuldades, né? Uma série de circunstâncias, de complicações cirúrgicas naturalmente também, por uma questão de limitação técnica, aquilo que a gente tinha no momento, desde resultado cirúrgico, resultados mais tímidos, um pouco mais de complicações quando a gente fala de cirurgia da mama, por exemplo. A mastopexia há 6 anos atrás, completamente diferente do que a mastopexia hoje, para quem incorporou algumas técnicas, tá? Isso que eu vou dizer para você não vale para 100% dos cirurgiões, talvez isso valha para 20, 15% dos cirurgiões. A maioria ainda provavelmente não passou por todo esse processo, enfim, por outras questões. Enfim, o que eu ia dizendo para vocês, quando eu terminei minha formação, era isso que vinha chegado até nós, né, que a cirurgia plástica não tinha mais para onde correr e que era o fim, né, assim, tipo, tecnicamente não tinha mais para onde evoluir e a gente tinha que aceitar ou a cirurgia plástica ia acabar, porque as pessoas iam perder o interesse, ou de fato a cirurgia plástica ia engrenar com aquilo que a gente tinha à mão. Só que ninguém parava para olhar o que estava acontecendo ao redor do mundo. Ninguém! E a gente, numa certa arrogância técnica, imaginava que a cirurgia plástica brasileira, por conta de toda a história do professor Ivo Pitangui, estava ou sempre seria a unanimidade técnica em tudo no mundo. E a gente, dentro dessa arrogância, esqueceu de aprender com o mundo, esqueceu de olhar aquilo que aconteceu. E eu vou dizer para você, eu já tinha lá bem meus 5 anos de formado, 4, 5 anos de formado, quando eu me deparei pela primeira vez com um treinamento, ainda muito no início, de lipo HD, que é um negócio que não existia no Brasil até então, que era algo execrado aqui no Brasil, né? Se falava só, isso é coisa de picareta, isso é coisa de cirurgião malandro, isso só tem complicação, isso só tem problema, só que ninguém parava para ver que raios era aquilo. E aí,
que isso aí já era lá por volta de 2016, 17 que eu fui começar a entender. E quando eu me deparei pela primeira vez com essa cirurgia, tecnicamente realizada pelo criador da técnica, né, na época o cirurgião colombiano Alfredo Royos, realizando a cirurgia, eu olhei e falei, gente, não é possível que eu tô vendo o que eu tô vendo. Não é possível que a lipoaspiração consegue entregar isso que eu tô vendo aqui e a gente ignorando isso por uma simples arrogância técnica. E aí foi quando eu parei e comecei a olhar tudo que estava acontecendo ao redor do mundo do ponto de vista técnico. E foi nessa época que eu incorporei a LipoHD, junto com algumas outras tecnologias, né? A LipoHD, sem algumas tecnologias para segurança, se torna uma cirurgia um pouco mais arriscada, mas se a gente tem essas tecnologias à mão, é uma cirurgia muito mais segura, inclusive, do que uma lipoaspiração convencional. E aí, foi nessa época que eu comecei a incorporar isso na minha rotina, me tornei autoridade em contorno corporal, porque era um dos poucos cirurgiões no Brasil que fazia e ensinava LipoHD, e ensinava sobre como utilizar essas tecnologias, e aqui na época falando do Vaser, né, que é uma tecnologia que emulsifica a gordura, solta a gordura, diminui o sangramento, então melhora muito a segurança das lipoaspirações, além de precisão, detalhe, enfim. Foi nessa época que a gente começou a construir um pouco dessa autoridade, e aí eu comecei a olhar, falei, cara, se isso está acontecendo em contorno corporal, isso está acontecendo em mama, está acontecendo em nariz, está acontecendo em face, e aí foi quando eu comecei a fazer tudo que era curso e treinamento ao redor do mundo, em busca de melhorar tecnicamente as minhas cirurgias. Encontrei alguns cirurgiões que pensavam exatamente da mesma forma, e ao encontrar algumas técnicas, por exemplo, aqui falando também de próxima recuperação em 24 horas, que era algo também execrado no Brasil, que já existia no mundo há mais de 10 anos, e no Brasil não se falava porque achava que era coisa de picareta, mas ninguém sabia fazer o negócio direito. E aí quando eu fui lá e encontrei, né, o treinamento com o cirurgião que sabia fazer exatamente o que se deveria fazer para que a recuperação fosse mais rápida, como é que isso não está sendo ensinado? Por que que a gente está ignorando tamanha evolução técnica? E aí nesses últimos 5 anos, foi nessa época que eu criei uma plataforma de conhecimento, né, em que a gente começou a dar alcance para todos esses treinamentos e técnicas, e aí foi exatamente aí que muitos cirurgiões começaram a conhecer tanto o LipoHD, conhecer essas tecnologias que eu comentei para vocês, conhecer também técnicas de mastopexia, né, alça muscular, técnicas, no caso, próxima recuperação em 24 horas, e aí foi quando eu criei essa plataforma, que hoje chama InovaPlast, que é a maior plataforma de conhecimento e streaming em cirurgia plástica do mundo hoje, e aí por isso que eu digo a vocês, sou um pouco responsável por toda essa mudança que aconteceu nos últimos 5 anos, porque, em virtude dessa plataforma, muito desse conhecimento espalhou, também pelo fato de eu ser instrutor em cirurgia de contorno corporal, isso ajudou com que muitas dessas técnicas, desse conhecimento se espalhasse. Me tornei presidente de uma sociedade de cirurgiões plásticos, uma sociedade só de estética e cirurgias avançadas, hoje no Brasil, sociedade que também concentra cirurgiões de outros países, e foi isso que mudou muito a cirurgia plástica nos últimos 5 anos, e é exatamente isso que eu trago para esse canal. É justamente muito desse conhecimento adaptado ao olhar do paciente, que eu quero que você entenda aquilo que existe diferente hoje, que não existia nos últimos 5 anos, ou nos últimos 4 anos, ou até nos últimos 3 anos, e eu vou dizer para vocês, tem algumas... A minha cirurgia do ano passado não é igual mais a cirurgia desse ano, olha que louco. A minha cirurgia do ano passado, eu tive pacientes, por exemplo, a minha instrumentadora, a minha auxiliar cirurgiã plástica também, técnica, fez cirurgia comigo há um ano e pouco, e hoje eu faço uma série de outras coisas que são diferentes, a cirurgia hoje é melhor. E isso para mostrar a velocidade com que a cirurgia hoje está evoluindo por conta dessa capacidade que a gente teve de se aglutinar e espalhar conhecimento, por conta do Inova, dessa plataforma que eu criei, e também por conta dessa sociedade que a gente concentra muito dessas expertises, desses conhecimentos únicos que trazem muito benefício aos pacientes. O que eu preciso dizer para você, meu futuro paciente, você que está buscando fazer sua cirurgia plástica, pesquise. Tem muita coisa legal hoje. A gente está falando de recuperações melhores, a gente está falando de cirurgias mais seguras, a gente está falando de um resultado cirúrgico absolutamente diferente daquilo que a gente tinha nos últimos 5 anos. Aquela coisa do abdômen plano, chapado, não existe mais se você procurar o cirurgião certo. Aquela coisa da mastopexia, que a cicatriz abre toda, é muito raro acontecer se você procurar o cirurgião certo. Infecções em prótese, problemas com implante é muito menor se você procurar as técnicas corretas. Então, muito parte da sua capacidade, meu futuro paciente, de pesquisar um pouco, e aí eu quero que você utilize esse canal para isso, tá? Não precisa utilizar esse canal como a única fonte de conhecimento, mas eu acho muito importante que você utilize ele também como parte da sua pesquisa. E aí é óbvio, se você considerar fazer a sua cirurgia, uma coisa que eu criei também foi um guia, tá? Um guia super especial que apresenta para você não só tudo aquilo que eu acho que você
precisa saber antes de fazer a sua cirurgia, como também uma proposta financeira, que eu acho que você deve considerar ela como a sua base, tá? Menor do que aquilo, não acho que você deveria procurar. Mais do que aquilo que está no guia, vai ter, aí eu acredito que daquele patamar acima, a chance de você acertar é muito maior. Daquele patamar para baixo, tá no guia, a chance de você errar também acaba sendo maior. Certo, meu futuro paciente? Então, preparei esse canal, preparei esse vídeo justamente para você entender um pouco mais esse contexto da cirurgia plástica no Brasil e no mundo. Hoje, a gente, graças a Deus, conseguiu concentrar muito no Brasil, muito do protagonismo que havia se perdido nos últimos 20 anos por conta dessa arrogância técnica. E certamente a cirurgia plástica hoje é, assim, absolutamente mais rica do ponto de vista técnico por conta de todas as mudanças que ocorreram nos últimos. Certo? Guardo vocês nos próximos vídeos. O QR Code do guia tá aqui. Valeu!